né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora vamos começar o Japariba. O Japariba é uma maratona de lives sobre oportunidade aqui no Japão. Vamos ouvir a experiência de várias pessoas que puderam desfrutar a vida no Japão de várias maneiras. Hoje, o nosso convidado é o Rafael Vidal, que vai compartilhar com a gente a experiência que ele está tendo aqui no Japão, como ele conseguiu essa oportunidade, o que essa oportunidade está trazendo para ele. Então, eu passo para você a palavra, Rafa. Boa noite, gente. Bom dia, tudo bem? Aqui é o Rafael Vidal, né? Atualmente eu sou bolsista MEC. Eu vim para o Japão ano passado, em meados de setembro, e eu espero contribuir de alguma forma, né? Com informações sobre a bolsa, com oportunidades, porque existem muitas bolsas e oportunidades que são possíveis para vir para o Japão. Muitas pessoas pensam que é muito difícil e impossível, mas caso você consiga se organizar e você consiga realmente se atentar aos editais, realmente é possível essa vinda, né? Então, espero aí desfrutar desse momento com vocês e aqui também responder um pouco sobre a relação às bolsas. E é isso. Yoroshiku onegaishimasu. Muito importante o que você falou, né? De o pessoal conseguir se organizar, né? De uma certa maneira, porque os editais são muito rígidos, né? Aí eu já queria entrar perguntando para você, essa sua bolsa do MEC, qual é o período dela, o que ela oferece para você, o que é ela? Bem, a Bolsa MEC, na verdade, galera, para quem não sabe, é uma bolsa que ela é oferecida pelo governo japonês para você vir e estudar no Japão. O MEC, na verdade, quando a gente vai pesquisar, ele significa o Ministério da Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia do Japão. Então, por meio desse ministério do governo japonês, todos os anos são ofertadas bolsas por meio de editais e vocês podem aplicar por meio do seu consulado ou da sua embaixada. No caso do Brasil, vai depender da região em que você mora, né? O Brasil é um país muito grande, com vários estados, existem vários consulados, né? Existe a embaixada. Então, primeiro de tudo, é importante que você busque, né, o consulado da região para você também ter mais informações diretamente com o consulado. Então, a bolsa que eu tenho é MEC, que é justamente desse ministério do governo japonês. Ela é ofertada todos os anos, né? E essa bolsa MEC, ela apresenta várias modalidades. Existe modalidade de graduação, pós-graduação, treinamento de professores e várias outras modalidades. A modalidade em que eu me encontro atualmente é a de língua e cultura japonesa. Essa bolsa você passa um ano em uma universidade japonesa para que você possa desenvolver a sua língua, né, suas habilidades de proficiência, e também estudar sobre a cultura, estudar sobre a língua, métodos de ensino. Então, é isso, né, a Bolsa MEC. Então, ela é uma bolsa que dá um ano na universidade. Em que tipo de escola você entra aqui durante esse um ano? Pronto, o que que acontece? Quando você vai aplicar para essa bolsa, você tem um documento que ele apresenta o index da lista de universidades do Japão que são aceitas, né, por essa bolsa. Grande parte das universidades públicas japonesas, elas entram nesse index, né, que é nessa lista, mas algumas particulares elas também se encontram. Então, por meio desse documento, que é um dos documentos que você tem que enviar, né, no momento da sua aplicação, você tem uma lista de preferências. Você vai escolher três opções. A primeira, né, a sua prioridade máxima. Aí você também pode escolher a sua segunda opção e a sua terceira opção. Então, por meio desse index que você consulta, né, a depender da região que você tem mais interesse do Japão, algum ponto específico, né, enfim, você faz essa aplicação, né, das três opções e por meio do consulado vai ocorrer esse diálogo, né, com o governo do Japão e você vai ser alocado para uma dessas três. Há a possibilidade de você não conseguir nenhuma dessas três opções que você colocou, mas geralmente você é realocado para uma outra universidade que esteja disponível para lhe receber. Entendi. Mas então, essa escolha da universidade, quando eu vou me inscrever, eu escolho ou em que momento eu posso fazer essa escolha? Pronto, a escolha ela vai ocorrer justamente nesse momento da aplicação. Eu estou aqui, por exemplo, com o meu edital, que foi o do ano de 2023, o ano passado.
Então, aqui, um dos documentos que você tem que enviar é justamente esse formulário que é chamado de Placement Preference Form, que é o formulário de preferência. E nesse formulário lá, você vai colocar o código, né, dos 3 universidades que você tem mais interesse nesse código, e você consegue por meio desse index, né, que vai ser disponibilizado aí pelo consulado e pelos sites do governo japonês. Ah, entendi. Então, vamos voltar um pouquinho para a inscrição. O que que eu tenho que ter ou fazer para me inscrever? Quais são os requisitos básicos, o requisito para me inscrever? Primeiro de tudo, a gente tem que ver qual é o nosso objetivo, o que nós queremos. Se a gente quer fazer uma graduação, se a gente quer fazer uma pós, se a gente quer fazer só um aprofundamento da língua e da cultura. Então, primeiro você tem que decidir qual é a modalidade que você quer aplicar, né? Então, por meio de você decidir, né, após você ter decidido qual é a modalidade que você deseja aplicar, é importante você ver, primeiro de tudo, os requisitos por meio dos editais. Porque por meio dos requisitos você vai saber se você realmente é aplicável ou não, né, para aquela bolsa. Então, por exemplo, os meus requisitos, eles foram 5, né? Eu vou aqui dar, né, uma lida sobre os meus requisitos, né, que foi justamente de 2023. Mas antes de ler, é importante comentar que às vezes esses requisitos eles mudam de consulado para consulado. O meu caso, como eu moro no estado do Ceará, no Brasil, então foi por meio do consulado de Recife. Então é importante também você checar o seu consulado, né? Às vezes há variações. Mas, por exemplo, o meu foram 5 requisitos. Né? O primeiro é ter nacionalidade brasileira, excluindo-se brasileiros com dupla nacionalidade, né? Nacionalidade japonesa. Caso você tenha nacionalidade japonesa, você vai precisar abdicar, né, durante esse período aí da bolsa. Né? O segundo requisito foi em questão de idade, ter idade entre 18 e 29 anos. O terceiro requisito, como o meu caso é a modalidade de língua e cultura japonesa, que é específico, né, para estudar a língua e a cultura, então é ser estudante universitário do curso de letras japonês, exceto estudantes do último ano ou com menos de um ano de curso. Você não pode estar nem no início do curso e você não pode estar nem no final do curso. Você tem que estar ali na trajetória intermediária do curso. Né? O quarto requisito é ter boa saúde física e mental. E isso vai ser um dos pontos dos documentos, né? Você vai precisar aí de um certificado, né, de um médico, né, sobre avaliações, sobre o seu estado, né? Você tem que fazer alguns exames. E o quinto é ter bom conhecimento da língua japonesa. É desejável a proficiência do idioma japonês equivalente ao nível N3 ou superior do JLPT. Para quem não sabe o que é o JLPT, ele é um teste de proficiência em língua japonesa oferecido pelo governo do Japão e ele é realizado no mundo todo. Ele serve como uma referência para você testar, né, o seu nível no idioma. E caso você consiga passar, esse certificado ele é muito útil, né, para você aplicar bolsas, para trabalhar no Japão, para conseguir trabalhos até mesmo no Brasil, né, utilizando a língua japonesa. E uma observação que pelo menos tinha no meu edital é que todas as aulas no Japão serão realizadas em língua japonesa. Como o meu caso, né, eu sou estudante de letras português e japonês, então é interessante, né, que já se tenha um nível mais um pouquinho mais avançado do idioma, né, visto que eu venho para cá com o intuito de aprofundar os conhecimentos que eu já venho construindo no Brasil por meio da minha universidade. Né? Então, no meu caso aí, foram esses 5 requisitos. Né? Só revisando nacionalidade brasileira, idade entre 18 e 29 anos, ser estudante do curso de letras, né? Ter boa saúde física e mental e ter bom conhecimento da língua japonesa. Você, como é que eu posso falar? Observando os requisitos, você, né, você se enquadra nesses requisitos, aí é interessante que você realmente continue a leitura do edital e busque se informar mais, já que você já é um candidato aplicável aí para a bolsa, né? Nossa, legal, né? Assim, só como parêntese, né? Eu vim com essa mesma bolsa em 2018, só que eu sou de Belém do Pará. Então, o nosso consulado fica em Belém do Pará, né? O nosso requisito era diferente. Em Belém não tem o curso de língua japonesa. Hum. Então, pode ser de qualquer curso, mas tem que ser descendente. Nossa, entendi. Entendi. E esse é diferente, né? Isso é muito interessante. Tá. O sotaque é como se fosse um padrão, mas às vezes há essas variações, né? Por isso que é importante você sempre, né, consultar aí o consulado da sua região.
no caso, quantos brasileiros foram para a sua universidade? Você é o único brasileiro? Tem pessoas de outros países? Aqui, na verdade, a gente mora num dormitório, né? Esse dormitório, ele é pertencente à universidade. E nesse dormitório, né, existem pessoas, são estrangeiros, tanto da graduação quanto da pós, como também dessa bolsa de língua e cultura japonesa. Atualmente eu estudo na Universidade de Educação de Osaka, né, a Osaka Kyoiku Daigaku, né, e ela conta com aproximadamente 16 ou 17 bolsistas, né, que vieram aí do mundo todo. Então são 16 a 17, pelo que eu me lembro. E entre eles, né, nós temos aqui 3 brasileiros, né? Então, o Brasil aí tem uma representatividade muito boa, né? É um dos países, se eu não me engano, o país que tem a maior quantidade de participantes, né, nessa modalidade, pelo menos aqui na minha universidade. Então, nós temos 3 brasileiros, mas também contam com pessoas, né, da França, da Polônia. Há muitas pessoas também de países asiáticos, como Mianmar, Tailândia, dentre outros também, né? Então, aqui é um ambiente com pessoas do mundo todo, que aplicaram também para essa bolsa no país de origem deles. Legal, então para brasileiro tem uma vaga ampla, né? Eu posso dizer de um grosso modo, né? Ah, então para gente que é brasileiro, né, é interessante. Então, nessa fase da inscrição, tem esses requisitos, você tem que obedecer esses requisitos. O que mais você precisou para se inscrever? Pronto, primeiro de tudo, você tem que cumprir esses requisitos, e após isso, existe um período de inscrição, né? No caso da Bolsa de Língua e Cultura, ela ocorre geralmente no início do ano. O meu foi ano passado, em 2023. Então, o período de inscrição, depois que você olha os requisitos e você vê que é aplicável, você vai para a inscrição. No meu caso, foi de 16 de janeiro a 16 de fevereiro, e eu tive que enviar um set contendo 9 documentos, né? Esses documentos você precisa enviar, né, por correio ou SEDEX, caso você não more muito próximo ao seu consulado. E esses documentos, o importante de frisar é que ele tem que chegar, né, no consulado até a data limite da inscrição. No meu caso, foi 16 de janeiro a 16 de fevereiro. Então, Importante, importante. exatamente, 16 de fevereiro, esses documentos já têm que ter chegado no consulado. Então, você, por exemplo, não pode enviar lá para o dia 15 ou 16 de fevereiro, porque muito provavelmente vai perpassar nessa data limite de inscrições e eles não vão receber, né? Eles são muito criteriosos em relação à regulação do edital, né? É muito difícil eles abrirem exceções. Então, é importante você já se organizar, né? Se você olhar os requisitos, ver que você é aplicável, no ano anterior, você já busca, né, se organizar, ver os editais anteriores, buscar contatos, né, de pessoas que já aplicaram por essa bolsa, né? Então, a inscrição, você tem que se atentar, né, para enviar os documentos nesse set de documentos aí. E ele conta com, no meu caso, foram 2 fases, né? Então, a primeira fase é justamente esse período de inscrição, né? Você tem que Sim, sim. enviar esse set de documentos. No meu caso, minto, não foram 9, perdão, foram 10 documentos que eu tive que enviar. Eita, O primeiro foi o formulário, que é o application form, que é aquele que você vai colocar suas informações, né? Você vai colocar a universidade que você estuda no Brasil, você tem que colocar uma foto, né? Enfim, você vai ali, né, preencher com as suas informações. O segundo foi justamente esse documento que a gente já comentou, que é o Placement Preference Form, que é quais são as universidades que você tem mais interesse, né? E eles vão disponibilizar esse index, né, que é esse documento com a lista para você ver e pesquisar na internet, ou ir no website, né, que as universidades elas têm os próprios sites oficiais. O terceiro é o seu histórico universitário. No meu caso, como é modalidade de língua e cultura japonesa, eu já sou acadêmico de letras, no meu caso, português e japonês, e eu preciso desse histórico, né? E esse histórico é importante frisar que ele precisa de uma tradução, né? No meu caso, eu traduzi para a língua inglesa. Você pode fazer a sua própria tradução. Não é obrigatório ser uma tradução juramentada, né, com um tradutor oficial. Você mesmo pode ali se organizar e fazer a sua própria tradução, né? Então, o terceiro é o histórico universitário e o quarto é um comprovante de tempo de estudo da língua japonesa, né, que você também precisa enviar com uma tradução,
né? No meu caso, eu enviei em inglês. Então, esse comprovante de estudo é para informar quantos anos você já vem estudando a língua. Como a gente comentou, essa modalidade de língua e cultura, ela subentende-se que você já está estudando japonês no seu país de origem. Então, ali você vai precisar informar, né, a quantidade de anos, aonde você estudou, como você estudou, enfim, algumas informações sobre o seu estudo. Esse é o quarto documento. Quinto documento é o comprovante de matrícula da sua universidade, né, o atestado de matrícula que a gente consegue ali gerar, ou então a gente solicita, né, a universidade que a gente estuda. O sexto é uma carta de recomendação e boa conduta. A gente precisa dessa carta de recomendação do chefe do departamento ou de um professor da universidade. Você pode buscar com algum professor que você já trocou umas ideias, que você tem mais afinidade. Então, ele também ali, ele vai ser um dos documentos que vão ser necessários, né? Esse é o sexto documento. O sétimo documento, ele é o formulário de Certificate of Health, que é de saúde. A gente comentou que um dos critérios é ter boa saúde física e mental, e a gente vai precisar fazer uns exames. No meu caso, eu fiz algumas radiografias de tórax, eu tive que fazer consulta com o médico, e ele teve que preencher, né, assinar e carimbar por meio dessa consulta clínica esse documento. Ele também é disponibilizado, né, pelos sites aí da Bolsa. O oitavo documento é o documento de comprovação de qualificação de língua japonesa. Você pode apresentar certificados de cursos de língua japonesa que você fez, ou até mesmo JLPT, caso você tenha, né? Seria bem interessante aí também. Caso você tenha. Caso você não tenha, você também não é obrigatório ter esse documento para aplicar para a Bolsa. Né? Caso você tenha interessante, você pode enviar, né, o certificado do curso ou do JLPT, mas caso não tenha, você caso não vai enviar nenhum desses documentos, né? Então, o JLPT não é obrigatório na inscrição. Né? Muitas pessoas pensam que para aplicar para as bolsas, o JLPT, ou então você ter ali certificados de língua japonesa, eles são essencialmente obrigatórios, né? Caso você não tenha, você não consiga aplicar. Mas isso, na verdade, não ocorre, né? No caso dessa bolsa, por exemplo, desse edital, você consegue aplicar mesmo sem ter certificado algum de língua ali japonesa. Né? Isso é um ponto aí bem interessante de se comentar. E também a gente tem aqui o nono documento, ele é a lista de tempo de estudo da língua japonesa, né? Um outro documento aí para você falar um pouquinho sobre os seus estudos. E o último documento é cópias das identidades e comprovante de residência do seu país. Né? Então, alguns desses documentos, eles vão precisar de tradução. Então, como eu comentei, é importante que você já se organize previamente, né, para você mesmo fazer a sua tradução, ou para você pedir, né, ou pagar alguém que já é mais habilitado, caso você não se sinta muito confortável. Né? Então, a partir desses documentos reunidos, você vai enviar, né, para o endereço do seu consulado. Né? Então, por meio disso, a gente tem a primeira fase. A partir de que você envie esses documentos, né, a gente tem ali a primeira fase concluída. Caso você consiga passar adiante e você vá para a segunda fase, então você vai receber esse comunicado, geralmente por e-mail do seu consulado, e você vai precisar se dirigir ao consulado em algum momento dessa segunda fase para você fazer uma prova escrita. Né? Você vai fazer ali uma prova escrita, no meu caso eu fiz de língua japonesa. Né? Foi Então, difícil? a prova, né? Essa prova de língua japonesa, ela consta com, pelo menos eu vi, da seguinte formato: uma prova de múltipla escolha, né? Você ter lá os itens, você escolhe, e ela começa fácil, vai para o nível intermediário, e no final você já não está entendendo mais nada, assim, né? De tão difícil que é a prova. Então, não precisa, né? Então, é de escolher, é menos. Exatamente, é mais tranquilo porque é de escolher, né? E esse nível ele vai aumentando de acordo com que a prova, né, o decorrer das questões vai seguindo, né? Vai sendo muito fácil, vai sendo fácil, intermediário e chega até ser um pouquinho mais desafiador no final, né? E após a prova também tem entrevista com o consulado. Então, como você falou, tem 9 requisitos, né, de documentos, de papelada, ainda tem a prova. Então, quem vai realmente falar, não, eu quero fazer essa bolsa que o Rafa fez, não pode ser em janeiro começar a pensar, né? Tem que ser bem antes, para também, como você falou, não perder a data, conseguir se inscrever a tempo, com tranquilidade. Exatamente, né? Você tem que sempre se organizar
e previamente já olhar editais anteriores, porque muitas vezes eles seguem o mesmo padrão. Aqui e acolá, algumas vezes, vai mudar alguma informação, né? Mas geralmente eles têm ali aquele set de documentos que você olha os editais anteriores, e geralmente eles sempre se repetem. Então, se você conseguir se organizar previamente, você não vai ficar sobrecarregado nesse período de enviar os documentos, né? Perfeito. Aí, mais ou menos é definido, você vem para cá. Voltando só um pouquinho, você se inscreveu para essa bolsa, você está numa universidade de língua japonesa lá no Brasil. É cultura e língua japonesa, né, o seu curso? Isso, no meu caso, no Brasil, eu curso atualmente letras português e japonês pela Universidade Cruzeiro do Sul. Ela é uma universidade online. No Ceará, infelizmente, ainda não existe letras de japonês presencial, como em algumas regiões do Sul e do Sudeste, né, que a gente conta ali, por exemplo, na USP. Né, a gente tem federais, né, que apresentam curso presencial de letras japonês, né? Então, isso é um outro ponto interessante. No edital, não há em nenhum local do edital realmente lançado pelo governo do Japão que é obrigatório que seja uma universidade presencial. Né? Caso você curse Interessante. online, né, também é possível essa aplicação. E eu conheço até alguns outros colegas aqui no dormitório que eles também, né, no país deles, né, eles também realizam nessa mesma modalidade online. Né? No meu caso, né, como no Ceará não tem nenhuma presencial, eu busquei uma online e comecei a realizar. Né, ali em meados de 2021, né, atualmente eu me encontro no sexto semestre, né, nessa Universidade do Brasil, de Letras Português e Japonês. Então não precisa nem ser federal, nem ser presencial, você pode se inscrever sem problema nenhum. Exatamente, você pode se inscrever, né? Então, mas uma coisa importante é que você sempre tenha, assim, um bom histórico, né? Que você já tenha, se possível, um conhecimento da língua, né? Que você seja engajado em alguma atividade de língua e cultura japonesa, em associações, né? Que a gente encontra, né? Ao redor do país, em cursos, né? De línguas também, né? Então é importante que você já busque esse contato previamente, né? Antes de vir para cá no Brasil, né? Isso é muito bem, pelo menos é uma opinião minha, né? É uma questão assim que eu acredito que isso ajude, né? Você no Brasil já ser engajado em atividades de cultura e língua japonesa, né? Mas é que nem o certificado lá do japonês, né? Caso eu não tenha, não quer dizer que eu não vá passar, né? Não quer dizer que eu não seja aplicável. Mas caso tenha, né? Aí é um ponto a mais, é um diferencial, é algo que ele torna mais interessante, né? Tanto pelo próprio consulado quanto pelo governo, né? Que você já está ali engajado em atividades e nos seus estudos. Perfeito.